Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Sportcast. Eu sou a Mariane e aqui nós estamos hoje com a Ana Clara, a Júlia Mayumi, a Larissa Passos, a Lívia Almeida, o Rian e a Maria Luísa. E hoje nós vamos falar sobre distúrbios de imagem, mas também os distúrbios de imagem ligados à prática de exercícios físicos. Vamos à vinheta. Primeiramente, vamos contextualizar o que é o distúrbio de imagem. Algum dos nossos convidados pode falar pra gente? Então, gente, né, como a Mari já apresentou, eu sou a Ana. E para poder contextualizar um pouquinho do que seria o distúrbio de imagem, basicamente é quando uma pessoa, ela foca de forma obsessiva em uma característica do corpo dela. Isso faz com que ela não consiga mais enxergar de forma natural. Ela agora foca nessa característica dela, a característica que provavelmente a incomoda, e por mais que aquela característica seja mudada, ela não vai conseguir parar de perceber só aquilo. Oi, gente, como a Mariane já falou, eu sou a Larissa e eu venho aqui falar, em uma pesquisa que eu fiz, que grande parte das pessoas que têm problemas com a própria imagem são o público jovem. E eu acho que muito desse problema, né, acontecer no público jovem é muito por causa da internet. Eu acho que, tipo assim, a gente vive numa sociedade em que a internet nos coloca e nos mostra um padrão muito forte. Isso faz com que queremos atingir sempre um corpo perfeito, então meio que a gente vai buscando isso. E às vezes a gente fica meio que obsessivo. O que vale ressaltar é que muitas vezes o corpo que a gente tá vendo na internet, ele nem é real, né? A pessoa pode ter usado muita edição, muito Photoshop, e você tá se comparando com algo que não existe. Que pode piorar também esse caso entre jovens, que é o que a Larissa falou pra gente. Um detalhe também muito interessante que aqui no nosso país, estima-se que 4 milhões de pessoas dentro da faixa de 15 a 30 anos, ou seja, jovens, sofrem com o distúrbio de imagem. Isso é um fato interessante, mas ao mesmo tempo muito preocupante. E condiz bastante com o que a Ana Clara e as meninas falaram. Sim, e o pior disso é que muitas das vezes tem um corpo, vamos dizer assim, considerado perfeito, mas ela começa a não conseguir enxergar isso. Não é nem só o fato de buscar uma perfeição que não existe. É o fato de você não conseguir enxergar mais o corpo que você tem. Uma coisa que as pessoas também normalmente confundem é sobre o distúrbio alimentar, tipo a anorexia e a bulimia, que normalmente é meio que assimilam as duas. Elas têm a ver, mas não são a mesma coisa. Sim, no caso o transtorno alimentar, ele é sobre a ingestão ou a ingestão muito de um alimento. Enquanto o transtorno de imagem não tem muito a ver sobre a alimentação do indivíduo, mas sim com como ela deseja que o corpo dela esteja. Podemos usar cirurgias plásticas ou então investir em tratamentos estéticos ou cosméticos. Sim. Eu acredito que, no caso, como você falou, o transtorno de imagem, ele pode levar a uma bulimia ou uma anorexia. Sim. Ele não envolve meio que o seu corpo, a sua saúde de forma primária, mas na mente. Sim. Só que isso pode acabar levando. Eu acho que esse negócio que a Ana falou também, de tipo, você já ter um corpo que é considerado perfeito e mesmo assim você não achar, pode levar a pessoa a fazer várias cirurgias, vários procedimentos estéticos que são desnecessários. Às vezes a pessoa tá saudável e ela vai fazendo uma cirurgia em cima da outra, pode levar até a pessoa à morte. Então, gente, outro ponto, né, já que a gente já tá falando sobre distúrbio alimentar e puxando todas essas consequências do distúrbio de imagem, vale citar também que em pessoas que praticam atividade física, isso pode se agravar porque a pessoa está tendo contato, né, com vários outros tipos de corpos, vários outros métodos e todas aquelas promessas, e pode sim levar ao uso de esteroide, né? Uma vez que, ao invés da pessoa querer um resultado rápido, né, ela querer alcançar um corpo de forma rápida, ela pode sim usar esteroide de forma impulsiva e causar danos seríssimos à sua saúde. Não é só a anorexia ou a bulimia que podem trazer danos à saúde dessas pessoas, e sim também os esteroides, que é outra forma de acabar com a sua saúde. Mas esse negócio dos exercícios físicos, eles são muito doidos, porque é muito engraçado, porque nos primeiros meses em que você começa a treinar, você sente uma mudança muito grande no seu corpo. Os primeiros 3 meses, então, assim, até os primeiros 6 meses, você tem uma mudança que você consegue meio que ver isso. Só que depois as mudanças, elas já são menores, elas vão acontecendo em tempos menores. E aí acaba que a pessoa consegue mais se enxergar tendo uma mudança no seu corpo. E isso faz com que a pessoa comece a ter essa distorção.
Eu acho que, se não me engano, o Rian tem uns filmes pra citar pra gente, não tem, Rian? Que contextualiza um pouquinho sobre isso. Isso, Ana, tenho sim. Eu separei 5 filmes e séries, assim, que eu achei muito interessante. O mais famoso, na minha opinião, assim, um dos melhores, é o Meninas Malvadas, que é a Regina George, que é a personagem principal. Ela tenta, assim, enquadrar no... como se fosse o ícone da beleza da sua escola. Outro exemplo também que eu acho muito bom, mas que não é totalmente enquadrado ao corpo humano em si, é do filme Luca e do filme Nimona. O Luca é um filme da Disney que conta sobre um menino sereia, que ele, quando sai da água, ele entra na forma humana e na sua forma humana ele é totalmente aceito pela sociedade, ele tem amigos e tudo mais. E quando ele entra em contato com a água, ele se torna que eles dizem, né, monstro, mas assim, gerando uma exclusão dele na sociedade. Nimona também, ela é uma metamorfa, que enquanto ela está em forma humana, ela é amada por todos, mas quando ela muda, ela é odiada, que dá para gerar uma reflexão muito legal em você, que você pensa, tipo assim, se você mudar de corpo, você pode ser odiado, sendo que não. Dependendo, seu corpo pode ser bom. E no Meninas Malvadas, às vezes, você já tá com um corpo perfeito. É aquela coisa de ser diferente. Bom, pessoal, agora nós vamos concluir o nosso podcast revisadas nos nossos assuntos principais. Olá, meu nome é Maria Luísa Carvalho e hoje estou aqui para fazer as considerações finais do podcast. Pode considerar que essa distorção de imagem, distorção de aparência pode prejudicar não só a vida social, mas também a sua vida de educação física e educação alimentar e afins. Isso é um grande problema hoje em dia. Agora fica a questão, será que vale mesmo a pena a gente se comparar tanto ao corpo dos outros, a ponto da gente se distorcer a nossa aparência e ver outra pessoa no nosso lugar? Fica a nossa questão. Bom, pessoal, esse foi o nosso Sportcast. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.